Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Izzy e você está no Lido Lendo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que eu amei ter lido, simplesmente adorei, que foi o Nós, do escritor russo Zamyatin. Uma distopia russa, olha só que legal. E não somente é uma distopia russa, como é a grande mãe de todas as distopias, porque essa aqui foi a primeirona de todas. A partir dessa aqui, a gente tem hoje Admirável Mundo Novo, 1984 do George Orwell, até mesmo distopias mais recentes como Jogos Vorazes e Divergente, né? Mas isso, o que é uma distopia? Então, pessoal, tem vários vídeos aí na internet, vários artigos aí no Google para você procurar direitinho qual é o conceito de distopia. Mas, para dar uma pincelada aqui rapidinho, a distopia é basicamente o contrário de uma utopia. E todas elas têm a mesma característica, tá? Então a distopia é sempre construída com uma sociedade oprimida, muito oprimida, tanto fisicamente quanto psicologicamente pelo Estado. Geralmente é um Estado único, um Estado totalitário, tá bom? E esses indivíduos vivem sob repressão e não têm, assim, chance de mudar. Eles estão ali porque eles não têm outra opção. Esse é mais ou menos o conceito de distopia, tá? Então, com certeza, aqui em Nós, a gente tem toda essa sociedade, toda essa construção, só que de uma forma muito bacana, muito interessante, tá? Mas antes de falar do livro em si, eu queria falar um pouquinho do autor, tá, pessoal? O Zamyatin é um autor russo, e o Nós foi publicado no ano de 1924, ou seja, o regime socialista soviético estava a pleno vapor na Rússia, e ele foi muito reprimido pelas coisas que ele escreveu. O Zamyatin era um matemático, um engenheiro, na verdade. Como eu disse, o Zamyatin sofreu muita repressão, muita censura nas suas obras. E, inclusive, nessa edição aqui da Aleph, tem uma carta que o Zamyatin escreveu para o próprio Stalin, pedindo, pelo amor de Deus, para Stalin deixá-lo ir embora da União Soviética, da Rússia, para ele poder escrever em paz. Então é uma carta assim muito emocionante, sabe? Onde ele fala tudo o que ele passou e ele pede permissão para ir embora do país, porque ele não estava conseguindo escrever, e sem conseguir escrever ele não era feliz, né? E vale a pena dizer que também nessa edição aqui da Aleph, que tá lindíssima, depois eu mostro para vocês, tem também uma resenha do livro escrita pelo próprio George Orwell no ano de 1940 e pouco, se não me engano, onde George Orwell fala bastante do livro, e ele cita alguns pontos negativos também. E assim, se o George Orwell já escreveu uma resenha sobre o livro, o que você está fazendo aqui, Isa, minha filha? Eu vim falar mais um pouquinho, porque sou dessas. Então a história vai começar no século 26, tá bom? E a gente fica sabendo que teve uma guerra que durou 200 anos, uma guerra muito violenta, e que após essa guerra, 2% da população mundial sobreviveu. E esses 2% da população vivem sob um regime extremamente totalitário, um Estado único, onde as pessoas não são pessoas, elas são números, elas fazem parte da máquina do Estado, para fazer o Estado funcionar, obviamente da forma como o Estado quer. E nessa sociedade, os direitos humanos individuais, o indivíduo único não existe. Todo mundo faz parte, todo mundo compõe uma peça para fazer o Estado funcionar. Ou seja, não existe existe somente o nós. Então, nessa sociedade, as pessoas não têm nome, elas são chamadas por uma combinação de letras e números, tudo bem pragmático, tudo bem matemático. Tudo é tão controlado por um negócio que eles chamam de tábua dos números, se não me engano, é uma coisa assim, que os indivíduos, além de não ter nomes, além de não ter vontade própria, então eles têm horário para acordar, para dormir, para levantar, para fazer suas atividades físicas, para se alimentar. As relações íntimas têm hora para começar e para terminar. Até mesmo a pessoa com quem você vai se relacionar intimamente não é escolhida por você. É o Estado que faz essa escolha por você. E por que esses indivíduos aceitam esse tipo de controle de um Estado único? Por quê, cara? Porque o Estado, a única coisa que ele quer para o indivíduo é a plena felicidade. O Estado só quer que você seja feliz. Então, se todo mundo for feliz, a gente vai ter um Estado feliz.
E ele acha que controlando os passos de todo mundo, tolhindo as liberdades individuais, todo mundo vai ser igual, então todo mundo vai ser feliz. E aí é interessante que o Zamiatin começa a incluir fórmulas matemáticas para fazer essas equações darem certo. Por exemplo, tem uma aqui que eu anotei várias, gente. Ele não coloca fórmula no texto, mas da forma como ele escreve o texto, a gente consegue fazer as equações. Pelo menos eu que sou louca consigo. A felicidade, por exemplo, tem uma parte que ele fala que a felicidade consegue ser colocada numa equação onde o numerador é o deleite e o denominador dessa equação. Não me aguentei e escrevi a fórmula. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se a inveja tender ao infinito, se a inveja for muito grande, a felicidade tende a zero. Por quê? Numa sociedade onde existe inveja, onde as pessoas são diferentes umas das outras e onde um indivíduo tem inveja do que o outro possui, não existe felicidade. Então o Estado quer nivelar todo mundo, deixar todo mundo igualzinho, ninguém pode ter mais do que o outro, todo mundo é igual. Para quê? Para não existir inveja e aí a felicidade ser plena. E o controle era tanto que as pessoas moravam em prédios feitos 100% de vidro. Não tinha parede, não tinha nada, era tudo de vidro. A única hora que eles tinham um pouquinho de privacidade era naquele tempo permitido para as relações íntimas. Mas como eu disse, tinha hora para começar e tinha hora para acabar. Engraçado que no 1984, do George Orwell, quem fazia esse controle eram aqueles televisores, né? Eram as televisões, esqueci o nome. Mas aqui em nós, os indivíduos não eram controlados dessa forma, porque a vida deles era tão exposta, eles não tinham nada a esconder, já que todos eram iguais, né? E quem andasse fora dessa linha era literalmente pulverizado em praça pública. Eles tinham uma máquina lá que chamavam de benfeitor, e esse benfeitor pulverizava as pessoas e pronto. E eram assim, cerimônias de execução, sabe? Era uma coisa assim bem pomposa, enorme, muito interessante. Então, pessoal, é nesse contexto de controle total que a gente vai começar a história e a gente conhece um homem chamado D503. Sim, lidemos com esses números, tá? D503 é um engenheiro, um matemático, responsável por construir uma nave espacial, uma máquina, uma grande máquina chamada Integral. Uma outra referência matemática super interessante, porque na matemática a integral, que é aquele símbolo, na matemática é conhecida por esse símbolo aqui. Então a integral, sendo assim muito resumida, tá, pessoal? A integral é basicamente uma fórmula, uma função para a gente calcular a continuidade, a existência e os limites dentro de uma determinada área. Então, geralmente essa área indefinida, ela é separada em várias funções, em várias peças, em vários indivíduos, e a soma desses indivíduos dá uma integral, resulta no resultado de uma integral. Ou seja, mais uma referência matemática e ao estado totalitário, onde vários indivíduos, várias funções se somam para construir um todo, uma integral completa, um estado totalitário. Nossa, eu me arrepio toda com essas coisas. Então, voltando aqui na história, a gente conhece um homem, esse homem chamado D530, que ele é um engenheiro matemático super pragmático, que além de ser responsável pela construção dessa nave, ele é responsável por escrever uma agenda, um diário que vai servir para ser colocada dentro dessa nave, para quando essa nave for para o espaço, for em busca de novas humanidades, né, de novas pessoas, eles mostrarem como que a sociedade deles funciona e como as pessoas são felizes, para poder fazer uma propaganda do partido, para convencer as outras pessoas de que o que eles têm na Terra, naquele estado super controlado, é o ideal, de que todo mundo tem que ser igual a eles, de que aquele modelo é perfeito. Então aí a gente já tem referências também, óbvio, ao regime soviético, ao bolchevismo, as propagandas do Estado soviético de que aquilo que a União Soviética tinha era o modelo perfeito
de sociedade, de economia e de política, né? Então a gente já vai fazendo várias associações, tá? Então a estrutura do livro é essa, tá, pessoal? A gente tem entradas do diário de D503, ele explicando pra gente e pros outros povos como que aquela sociedade era perfeita. E isso é uma outra grande sacada do Zamyatin, porque como ele está explicando para pessoas teoricamente ignorantes de outros planetas, porque só quem é inteligente é quem vive sob esse regime, ele explica tintim por tintim. E aí é muito interessante porque ele começa a fazer referências a nós, a gente, né, no século XXI, aqueles selvagens do passado, porque para eles, no século XXVI, nós somos selvagens. Por quê? Porque a gente tinha liberdade individual, porque a gente fazia o que a gente queria, porque a gente não tinha horário para nada, a gente fazia as coisas na hora que a gente quisesse. Porque a gente tinha crenças, a gente tinha religiões, a gente tinha sentimentos, e tudo isso é super condenado pelo atual estado totalitário aqui em nós, entendeu? Então eles tratavam a gente como selvagens. E aí ele fala de filósofos, ele critica muito a filosofia, porque como assim? Uma ciência que, né, você fica pensando sem ter coisas objetivas. Ele critica muito o Kant, mas em contrapartida a Kant, ele elogia bastante o Taylor, né, com seus conceitos de eficiência e eficácia, de transformar o indivíduo em um robô. Então pronto, pessoal, o início desse livro a gente é inserido nesse contexto para a gente realmente conhecer como a parada funcionava. E aí tem várias referências, ele critica muito a nossa sociedade do passado, né, que é o nosso presente atual, como eu já disse. E ele vivia essa vida plenamente feliz, perfeita. O D503 era uma pessoa que seguia todas as regras, que adorava ser plenamente feliz daquela forma, até que um dia aparece quem na vida dele? Uma mulher. Uma mulher chamada I-330, tá? E aí a gente tem uma referência bíblica, vocês conseguem enxergar? Adão vivia perfeitamente feliz no paraíso, até que chega Eva, a malandra, para acabar com a vida de Adão. E aqui a mesma coisa. Então D503 vivia perfeitamente feliz no seu paraíso, até que chega uma mulher chamada I-330 para bagunçar com a vida do cara. Entendeu por quê? Porque essa mulher, ela era totalmente louca para os padrões da época. Ela bebia, ela fumava, ela dançava, ela fazia coisas que ninguém fazia. E ela se aproximou de D503 por um motivo específico que eu não vou contar. Só que o D503 nunca tinha encontrado uma pessoa daquele jeito na vida dele, tá? E aí ele fica horrorizado, ele fica super confuso, ele não sabe como agir, ele não sabe o que fazer, porque ele se vê ali tomado por um sentimento que ele nunca experimentou antes. Na verdade, por vários sentimentos que ele nunca experimentou antes. E ele se apaixona por aquela mulher. Só que ele não sabe o que está acontecendo com ele. Ele está ficando maluco, ele está ficando doente, entendeu? Mesmo porque, pessoal, aqui nessa sociedade, tanto a imaginação quanto os sonhos eram considerados doenças gravíssimas. Ninguém podia sonhar, ninguém podia imaginar nada. Grave. Aí tem uma passagem interessante que o D vai ao médico porque ele não está sabendo lidar com seus sentimentos. Sabe qual foi o diagnóstico que o médico deu para ele? Meu filho, você está desenvolvendo uma alma. E isso é muito perigoso. D503 se vê assim, perdido de sentimentos por essa mulher, faz ele fazer coisas que ele nunca fez antes, faz ele ter esses sentimentos que ele nunca teve antes. E aí é uma grande sacada do Zamyatin que eu achei a mais sensacional de todas. No início do livro, quando o D503 se encontrava plenamente feliz e plenamente são das suas ideias, ele escreve de uma forma pragmática, ele escreve de uma forma sintética, ele é uma pessoa super racional, afinal de contas ele é um matemático e tal, então é um texto bem quadradinho. A partir do momento que essa treteira aí, da I-330, entra na vida dele,
que essa mulher entra na vida desse homem e começa a bagunçar tudo, ele fica completamente transtornado. E o Zamyatin coloca isso aqui no texto, tá? O D503, ele tá tão desnorteado que ele não sabe descrever os sentimentos dele. Ele não sabe mais descrever as suas ações. Mesmo porque o que ele está escrevendo sobre os seus sentimentos é completamente proibido. Ele não pode escrever sobre sentimentos, né? Então ele se vê ali numa sinuca de bico, sendo um transgressor, coisa que ele nunca foi. E também não sabendo lidar com as coisas que estão acontecendo na vida dele. E aí, a partir desse momento, o texto fica super confuso. Fica muito confuso. Então, eu vi algumas pessoas falando que não gostaram do nós porque o texto fica confuso, porque são trechos truncados que a gente não sabe onde começa e onde termina, mas isso é totalmente proposital, tá, pessoal? A gente não tem também Dostoiévski, por exemplo, aqueles personagens que a gente não sabe se eles estão dormindo, acordados, sonhando, delirando, não sabe quem são os personagens direito. Então, da mesma forma aqui, eu acho que Zamyatin bebeu nessa fonte de Dostô, porque todo livro a gente vê pela visão do D530. Como eu disse, são entradas de diário, tá? E aí, o Zamyatin usa no texto muitas reticências nessa parte. Porque a gente vê que o personagem ele começa a escrever as coisas com seu sentimento, mas ele não sabe como ele conclui. Então ele usa muitas reticências, o texto é truncado sim, e a gente fica confuso, sabe? Só que isso é totalmente proposital, isso é 10, eu amei. Então, pessoal, a história é basicamente isso, tá? Quando essa mulher chega na vida do D503, aí a coisa vira uma confusão só. Ela mostra pra ele, ela começa a mostrar pra ele que essa sociedade que ele acha perfeita não é tão perfeita assim. Ela começa a abrir os olhos dele, e aí ele começa a ter alma, começa a imaginar coisas, ele começa a pensar fora da caixinha. Então esse cara fica desnorteado e a história se desenvolve a partir daí, tá? Eu não vou contar mais nada do que acontece, porque eu já falei mais do que eu devia falar, tá? Tem muita coisa aqui implícita ainda nesse texto. Preste atenção nas referências que ele faz. Ele também faz referências literárias, Shakespeare, Dostoiévski, Pushkin, filósofos, sabe? Então é um texto muito rico e muito interessante. Eu vi muita gente falando que esse texto é difícil. Eu, assim, pessoalmente eu não achei difícil a escrita. É um texto com muitas referências, só que a partir do momento que você começa a entendê-las, você vê que faz todo sentido dentro do livro, tá bom? Então tá bom, pessoal, eu já falei mais do que eu devia falar. Eu dei várias dicas aqui para vocês aproveitarem um pouquinho mais a leitura. Eu não gosto tanto de fazer vídeos, resenhas sobre ficção científica, sobre distopias, porque eu acho que a grande graça de você ler uma ficção científica, por exemplo, é você descobrir sozinho aquele universo bizarro ou aquele universo fantástico criado pelo próprio autor. E a gente vai terminar então o livro com essa frase bem emblemática para o texto e para a história e para a nossa sociedade atual, que é o seguinte: não existe revolução final, as revoluções são infinitas. Pronto, falei muito, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Como eu sempre digo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente, brigadão.